Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Gilmara Beatriz, eu sou biomédica, doutora em fisiologia e hoje a gente vai conversar sobre a cisticercose, ou pior, a neurocisticercose. É um tipo de doença causada pela ingesta de carne mal passada. Só que a maioria das pessoas popularmente acredita que o único causador da doença é a carne de porco. Só que a gente precisa aprender melhor sobre isso, porque nem é só a carne de porco que transmite. Outras carnes também vão transmitir. Então, antes da gente ver o restante do vídeo, ative as notificações, se inscreva no nosso canal e dê um like, porque a informação vai ser de muito valor. Veja bem, a cisticercose é considerada uma zoonose, doença de animais. Só que o homem ele se contamina a partir do momento que ele consome carnes mal passadas de porco ou principalmente de boi. Quando esse porco ou esse boi acabou se contaminando, ingerindo fezes humanas contaminadas por esse parasita, que na verdade é uma tênia. Então, o homem com a tênia libera ovos desse parasita no pasto e o porco ou o boi acaba consumindo essas fezes junto com o pasto e se contamina, fazendo com que o ciclo se complete quando você mata esse animal e consome. Então, é uma doença que não é só uma zoonose, né? É uma doença que ataca só animais. É, na verdade, também uma coisa que pode se transformar num problema de saúde pública, porque traz danos irreversíveis ao homem, tá? É uma doença que pode atingir o sistema nervoso. Então, se a gente observar aqui essa imagem, na verdade, o homem ele vai desenvolver a forma adulta da tênia, que pode ser a tênia saginata ou a tênia solium. Eu vou fazer um círculo aqui para vocês verem, em vermelho. Aqui, ó. Tênia saginata ou tênia solium, tá? Elas habitam um intestino ou uma ou outra. É um tipo de parasita que não convive muito bem com outra do tipo. Geralmente elas são sozinhas, por isso que são chamadas de solitárias, né? E elas são hermafroditas. Então, elas mesmas engravidam, geram tipo ovos, que a gente chama de oncosferas, e esses ovos eles são misturados com as fezes humanas, e quando o homem defeca, esses ovos são liberados. O problema é o seguinte, quando a gente tem grandes pastagens, ou então comunidades pobres que criam porco ou boi, às vezes o cara não tem onde defecar, porque a pastagem é grande. Então ele às vezes defeca realmente no ambiente. E aí faz com que a pastagem fique contaminada. Tinha situações onde o porco ele comia fezes humanas que eram misturadas com a ração do porco em criações no fundo da casa das pessoas. Isso acontecia muito, muito no passado. Hoje em dia, com as fiscalizações, a coisa melhorou demais. Mas a gente ainda observa. Por exemplo, tem um estudo que eu vou mostrar a vocês aqui, está no rodapé aqui da página, de 2018, agora super recente, onde carne bovina estava totalmente contaminada. Isso aí acontece, o que é que vai gerar? A carne vai ter que ser toda desprezada. Isso quando se detecta. E quando não se detecta, né? Como que você vai conseguir perceber que a carne está contaminada? Isso é uma coisa também que eu vou ensinar a vocês, quando comprar carne de porco ou de boi, para perceber como é que essa carne está contaminada com essas larvas. Porque quando a tênia libera seus ovos, né? Falando assim popularmente. Aqui está o que eu achei. Meu Deus do céu. Aqui está o que eu achei. Desculpa, gente, é porque realmente é muito complicado você dar uma aula e trabalhar com um celular que fala sozinho. Eu acho que ele achou um ovo lá da tênia, né, no meio do pasto. Quer dizer, eu encontrei. Então, voltando aqui à nossa explicação, vou pegar aqui um lapisinho para a gente circular. No primeiro momento, a gente vai ter uma pessoa aqui contaminada, tá? Ela tem uma tênia dentro dela, essa tênia pode atingir até 10 metros de comprimento, é um parasita muito feroz, ele se alimenta muito, acho que tudo que você come no final, quem está comendo é ele, porque lá no intestino ele acaba se alimentando de todo o alimento que você come. E quando essa tênia está com fome, porque você não se alimentou, ela é capaz até de se bater nas paredes do intestino, porque ela realmente é muito faminta. Então, aqui a gente tem, né, a pessoa aqui contaminada com uma tênia adulta.
e ela defeca. Pode ser num pasto, pode ser em locais onde não tem o saneamento básico, não tem acesso a banheiro, e aí, ou então em locais com água, né, rios. Então, quando essa pessoa defeca, ela acaba liberando os ovos, popularmente falando, né, dessa tênia, junto com as fezes. E aí, ó, essa tênia, eu já falei pra vocês, aqui tem, ó, o ovo da tênia. É muito ovo que é liberado, é demais, tudo microscópico, você não consegue ver. Então esse ovo, ele se mistura lá, né, no pasto ou na água, e aí a gente vai ver o boi aqui, ou então o porco, se alimentando do pasto contaminado, só que o boi e o porco, eles não conseguem desenvolver a forma adulta da tênia, só quem desenvolve a forma adulta é o homem. O que vai acontecer aqui é esse ovo, quando ele chega na carne desses animais, ele apenas acaba eclodindo e transformando-se, liberando a larva desse ovo. Essa larva acaba se albergando na carne desses animais, na musculatura desses animais. E aí, quando esses animais eles são abatidos e não há fiscalização no local, a pessoa acaba se alimentando dessa carne dos animais e completa-se o ciclo. Porque o homem, ao se alimentar, ele vai ingerir esses ovos, né? Esses ovos, na verdade, essas larvas, elas são resistentes ao suco gástrico aqui no estômago. E no estômago vão liberar, as larvas vão ser liberadas e vão se transformar na tênia, que vai chegar à sua forma adulta. Então, aqui nessa imagem de cima, a gente tem a tênia saginata, né? Aqui é, na verdade, a cabeça dela, né? Dessa tênia, que a gente chama de scolex. E aqui o corpo. Esse corpo dela, na verdade, pode atingir 10 metros, formado por porções desse tipo. Várias porções, que são chamadas de proglotes. Aqui nessas porções, a gente vê tanto o aparelho reprodutor masculino quanto feminino. E aí, quando a pessoa defeca pedaços desse corpo. Então, aqui embaixo a gente tem, ó, uma tênia, não dá para identificar aqui qual é das duas, mas ela tem quase 2 metros de comprimento. E é, na verdade, da classe dos vermes chamados plateumintos, ou vermes achatados. A doença no homem, quando está dessa forma aqui de baixo, né? Deixa eu circular. Quando está nessa forma aqui, que o homem desenvolve em seu intestino, a gente chama de teníase. E ela pode sair do intestino sozinha. Ou então você faz uma cirurgia e retira. Mas tem que ter um bom cuidado. Porque se um desses proglotes ele se romper, as larvas que precisam passar pelo porco para depois ser ingerida a carne pelo homem, não vai completar esse ciclo, e esse ciclo de larva vai ficar parado dentro do corpo humano, e é a partir daí que se desenvolve a doença. Então, veja só, a gente tem aqui um exemplar de carne de boi, mas na carne do porco se apresenta do mesmo jeito, isso aqui que eu estou circulando, ó. Você tem uma vesícula com uma área branca dentro, é um cisto, tá? Esse cisto, na verdade, essa área pequena aqui, branca, é uma larva. Então, esse complexo cístico, a gente chama isso de cisticerco. Quando a carne está contaminada, do boi e do porco, fica cheio disso aqui, tá? E muitas vezes o pessoal que abate animais, né, de pastos ou frigoríficos, chamam essas estruturas de pipoquinha. Ah, a carne está cheia de pipoquinha. E aí a gente vai observar o seguinte, que essa larvinha é a mesma coisa que essa estrutura aqui que eu estou apontando no desenho. É uma larva que, se conseguir se desenvolver, vai colocar essa parte de dentro aqui para fora e vai mostrar a cabeça do parasita e o seu corpo em desenvolvimento, que pode chegar a dimensões extraordinárias. Como que a pessoa vai desenvolver a teníase ou vai desenvolver a cisticercose, que são doenças diferentes do mesmo parasita? Você vai desenvolver a teníase se você comer a carne contaminada, essa larva passar pelo sistema digestivo
e liberar, na verdade, essa cápsula liberar a larva que está aqui dentro, e aí essa larva vai se desenvolver nessa forma. Agora, se você já tem a tênia e essa tênia liberar ovos dentro de você e esses ovos não forem colocados para fora junto com as fezes, esse ciclo não vai se completar. E aí, essas larvazinhas vão se desenvolver dentro de você como se estivesse se desenvolvendo na carne do porco ou do boi. Então, você vai desenvolver a doença cisticercose. Essas larvas, elas migram, elas saem do intestino e vão para outras regiões do corpo. Então, pode ir para as paredes intestinais, para fígado, para esôfago e a pior das situações, para o sistema nervoso, tanto o encéfalo quanto a medula espinhal, que fica lá dentro da coluna vertebral. Então, para você eliminar em casa, o ideal é que você cozinhe essas carnes em temperatura superior a 70 graus, pelo menos por 20 minutos. Se a questão for um churrasco, você tem que ter certeza, tá, que essa carne ela foi totalmente assada no churrasco. Não ingerir carne sangrando, nem mal passada. E se existe até outra forma que o autor Rey, do livro de Parasitologia Humana, ele fala, que é congelar qualquer uma das duas carnes a menos 15 graus durante 6 dias. Porque se esse cisticerco que você ingeriu e se tornou adulto como tênia dentro de você, e você não eliminou esses ovos para o ambiente, esse cisticerco vai se desenvolver nos seus músculos e pode chegar até o seu sistema nervoso, o que pode causar paralisia, o que vai causar epilepsia e muitas outras infecções. Ele pode se alojar no coração, no fígado, em vários locais. E esse parasita é muito difícil o tratamento. Então, veja só, nós temos aqui 2 exemplares, um de carne de porco acima e um de carne de boi aqui embaixo. A carne de boi está cheia de pipoquinha, né, que na verdade são cisticercos. Eu vou circular alguns aqui, ó. Muito fácil de identificar na carne de boi, porque a carne é vermelha. Então, o ideal é você cortar essa carne sempre em fatias mais finas, para ver se você consegue identificar. E na carne de porco é um pouco mais difícil, porque o cisticerco ele se aloja nessas regiões esbranquiçadas, mais moles. Então, também quando for se alimentar da carne de porco, corte em porções mais finas, porque tanto fica mais fácil de você identificar, quanto fica mais fácil de quando você for submeter ao cozimento ou assar na churrasqueira, o cisticerco ele entra em contato com calor e morra, né? Então, não vai causar tanto prejuízo assim. Então, aqui do lado direito, 2 imagens da doença cisticercose. A primeira é a neurocisticercose, a gente está vendo o cérebro. Esse cérebro está cheio de orifícios que, na verdade, são essas pipoquinhas, só que no cérebro humano, o que causa, assim, lesões devastadoras e pode levar facilmente o paciente à morte, tá? E aqui embaixo é uma imagem do cisticerco, só que embaixo da pele humana. Então, ele pode migrar para onde ele quiser. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado a informação. Essa informação de hoje foi uma informação mais generalista, um pouco menos científica, mas que já abre um pouco a sua mente com relação à doença, né? E ter um pouco mais de cuidado. Tem estudos, eu vou colocar aqui no rodapé, um estudo que foi feito em Minas, agora em 2008, foi publicado em 2009, onde as pessoas que tratavam animais para abate, 78% já tinham ouvido falar da doença. E apenas 50% é que realmente sabiam identificar o cisticerco na carne contaminada. Então, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e dê um like para ajudar aí a gente continuar.